mais episódio semanal aqui no Bord Dia. Eu também, mas olha lá, estamos ao vivo, mentira, é gravado, mas estamos aqui. E hoje começando um bloco, um programa, um episódio que vai ser uma série de vários episódios com 2 convidados de garbo e elegância. Olha que maravilha, senhoras e senhores, diretamente da Casa Velha do Sérgio Reis. Eu não sei se tem goteira, mas se tiver, botou a panela ele, Shimu! Fala aí, galera. Shimu, beleza? Vamos falar de RPG? Olha o menino da porteira. É o menino da porteira. E ele, um dos escritores mais relevantes, o cara que criou um gênero fantástico e chamou de fantasia. Ele, que foi a inspiração para Gary Gygax criar D&D, Eduardo Spor. Essa aí foi longe. Beleza, galera. Eduardo Spor falando aqui. Vamos, como o Shimu falou aí, vamos falar de RPG. E como RPG inventar histórias, o Didi já inventou algumas aí na abertura. Mas olha, galera, primeiramente, sejam muito bem-vindos aqui ao Bord Dia. Esse é o primeiro episódio onde nós vamos falar sobre RPG. E esse episódio se chama Mestra pra mim, Mestra. Trouxe aqui 2 mestres experientíssimos. Eduardo Spor e Carlos Shimu são pessoas que posso chamar mestres profissionais, cara. Mestrar RPG faz parte do trabalho desses caras. O Dudu como Spor, que eu já... O Dudu como Spor, caralho. O Dudu como escritor, eu sei que ele usa muito do que ele tem nas partidas de RPG que ele mestre, que ele já jogou, como fonte de inspiração e até teste pros livros que ele escreve. E o Shimu, que parece a MPM, maluco. Os caras tá 24/7 funcionando aí, cara, mestrando RPG na internet. Toda noite que tu entra aí, o cara tá lá online mestrando alguma parada. É incrível, cara. You have my sword. And you have my bow. And my axe. Vamos explicar o que é RPG? Vamos lá. História do RPG 101, né? E nada mais é que um jogo de interpretação de papéis, né? Ele nasceu muito com... que chamavam de wargames, né? Aqueles jogos de pecinha e tal. E os caras nasceram daquele jeito mesmo. Ah, eu gostei tanto dessa pecinha, tive sorte no dado a noite inteira. Então eu vou te chamar de Craig. Igual o nome do bot aqui. Então esse agora é o Craig, porque o Craig me dá sorte. E nem começou a dar ficha para as paradas, é que começou a disseminar, até que um gigante, como o Gygax e sua gangue, falaram, porra, não precisa de pecinha, cara. A gente tem imaginação. Vamos botar isso no papel, dar as estatísticas. Alguém cria um mundo onde vão estar essas paradas e a gente vai desenrolando uma história. Então o RPG não é aquela paradinha para corrigir a tua coluna, é também. Mas nesse caso, é para você jogar com um personagem. Parece um teatro. Porém, ele não tem... assim, uma obrigatoriedade de ter um fim, tá? Você tem o seu personagem, você interpreta o seu personagem, faz a ficha, tem as estatísticas para isso, tem as regras do jogo, cada sistema tem as suas regras, e ali tem uma ambientação que pode ser do próprio jogo ou criada pelo mestre do jogo, em que você está inserido nesse mundo dele, representando um papel. Fazendo um pequeno link aí com a literatura, quem quiser conhecer mais dessa história, quem estiver realmente interessado em saber sobre a história do RPG mesmo, como é que ele foi criado, eu recomendo 2 livros. Um é o Dados e Homens, lançado pela editora Record, que é um jornalista da Forbes, que ele era antigo jogador de RPG, passou um tempão sem jogar, voltou a jogar e escreveu um livro, foi o cara investigativo, o cara foi até Lake Geneva, que era o lugar onde nasceu a TSR, o cara explorou as ruínas ali de onde era a TSR, literalmente lá, fez todos A Gen Con era ali, né? As primeiras Gen Cons rolavam em Lake Geneva, né, cara? Hoje em dia lá tem a Gary Con, se eu não me engano, que é o nome, né? Que é uma convenção que é feita só em homenagem ao Gary Gygax. Então ele faz essa tomada geral. E também tem um outro livro chamado Impérios da Imaginação. Puta, muito bom. Da editora Leia. Que essa é a biografia do Gary Gygax, que obviamente está muito ligada com a história do RPG, especialmente do Dungeons and Dragons. Então, quem curtir mesmo, assim, né, e quiser saber mais profundamente, eu recomendaria esses 2 livros. Pois é, esse segundo livro, né, Império da Imaginação, que é a biografia do Gygax, cara, eu li, e é muito bacana, e eu acho bacana, inclusive, porque o autor, ele pede uma licença na hora de escrever, e ele romanceia
certos momentos da história do Gary Gygax. Então, por exemplo, Isso, é. ele narra o Gary Gygax caminhando na rua e pensando. Cara, numa biografia que não foi escrita pela pessoa, como é que tu sabe o que o cara tava pensando? Sacolé? Tipo, não tem como. É um descritivo, parece um mini filmezinho, assim. Então eu acho muito bacana ele ter feito isso com um cara que criava histórias de RPG. Basicamente, ele vira pro Gary e fala: Gary, olha só, você inventou várias histórias, você criou vários personagens, você deu vida a várias situações e agora eu estou dando vida a vários momentos da sua história que eu não estava presente, mas a galera pode imaginar, e a minha maneira de ver isso foi dessa forma. Inclusive, ele não poupa ninguém, até ele fala, inclusive, da época em que o Gary Gygax ele foi morar em Los Angeles. Ele estava muito ligado às produtoras de Hollywood. Foi a época, inclusive, que saiu o Caverna do Dragão, né? Então ele fez essa ligação. E na época também ele teve uma época que ele estava viciado em cocaína. Então ele não poupa também o cara. Fala tudo o que aconteceu mesmo na vida do cara, né? Que teve altos e baixos. E o Dados de Homem já é um outro livro um pouquinho mais, não chamaria mais técnico, não. Mas como o outro cara é jornalista, então ele até fala da experiência dele. Porque ao mesmo tempo que ele vai contando a história, ele vai se conectando com essa experiência que ele voltou a jogar, né? Pô, porque ele já legal. deve estar tem uns 45 anos, ele voltou a jogar agora, né? Quando ele escreveu o livro, né? Vamos colocar assim. Cidades e Homens, o Dudu, quando acabou de ler, ele perguntou: pô, você já leu esse livro, Shimon? Não sei o quê. Eu falei: não, cara, pra mim, a capa dele até parece um dos livros, né, da terceira edição, né? Assim, né? O Império da Imaginação também tem a brincadeirinha, assim, com um livro da 3.5, alguma coisa assim. E eu li por recomendação do Eduardo, e é um livro, assim, que eu acho bem legal, principalmente, não somente, mas principalmente para pessoas que já deixaram de jogar por algum motivo, por questões de vida pessoal, né, da vida adulta, questões de vida adulta, tá querendo jogar, tá querendo retornar, mas fala assim: caraca, eu jogava D&D. Hoje eu olho para a loja de RPG, ou site de RPG, tem Fate, tem Numenera, que é isso, sabe? E tem aquele receio de voltar, né? E, na verdade, o livro trata justamente disso, uma volta orgânica de um cara que se afastou do hobby por questões de vida pessoal e tal, mas que tá querendo retornar ao hobby que é do coração dele, né? Cara, e eu acho esse um gancho, Shimu, muito bom, assim. Antes de continuar, eu preciso só dar um bastidor aqui pra galera, o pessoal entender, quem não conhece muito bem Shimu ou Spor, ou me conhece. Se você não conhece nenhum dos três, eu não sei o que você tá fazendo aqui, tá? Mas seja bem-vindo, de certa maneira. Não tô querendo te expulsar, pelo amor de Deus. Mas, só pra vocês saberem, o Shimu e o Spor, eles são amigos há muito tempo. Desde que o tempo é tempo e os dragões construíram a Terra. Desde o tempo das piscinas Tony. Exato. Mas abafa esse caso. Abafa. Caraca, eu quero foto disso pra botar aqui, cara. Vocês dois na piscininha de 1000 litros. Pior que tem. O pior é que tem foto. Pior é que tem foto. E tem muita gente dentro dessa piscina. Não é só eu e o Dudu, não. Tá rolando agora aquele trendzinho no Instagram de você botar 10 anos atrás, né? 2009, 2019. Pô, solta uma dessa aí, pô. Mas isso é sem sacanagem. São uns 30 anos, cara. Sem sacanagem. Cara, eles têm essa amizade há muito tempo e essa amizade deles, ela é muito pautada a RPG. Por isso que a ideia de ter os dois aqui, eu acho, pra mim foi muito, realmente, importante de fazer essa brincadeira, esse tipo de episódio, essa série, que é o Mestra pra mim Mestra, com dois caras que são amigos há muito tempo, jogam RPG há muito tempo e são grandes mestres conceituados. Vocês dois, eu tô dando a visão de quem tá de fora dessa amizade colorida de vocês. Vocês dois são mestres de referências, assim, pra galera que orbita vocês. Então, é muito importante pra mim, vocês estarem aqui, porque vocês são realmente pessoas que me inspiram no RPG, de diversas formas. Obrigado, cara. Fico feliz com o elogio. You have my sword. And you have my bow. And my axe. Focar aqui no mestrar, a gente já fez uma sinopse rápida aqui sobre o RPG. Resumidamente, o RPG é um jogo de atuação onde você recebe a obrigação quase de assumir um papel. Você é um personagem e você tem que descrever o que esse personagem está fazendo numa aventura contada por uma outra pessoa. O RPG, ele pra mim é um dos jogos mais fáceis de ser jogados, porque ele depende da sua falta de vergonha. Né? Se você for um cara que não tiver vergonha, meu irmão, tu joga na fila do banco, joga em qualquer lugar. E dados, meu amigo, que são a base, entre aspas, do RPG,
eles são facilmente trocados para o ímpar, dedanhas e qualquer coisa do gênero. E sabe, sem contar hoje em dia que nós temos aplicativos de celular que substituem dados que resolvem esses problemas. Então, o RPG ele é bem realmente amplo ao ponto de você poder explorar e jogá-lo em qualquer ambiente físico. Você só precisa de uma pessoa falando pra você, né? E hoje em dia, com a cultura pop e as mídias variadas, você tem o RPG inserido em diversas outras mídias. Videogame, literatura, obviamente, porque ele deriva, de certa forma, daí também, mas até os filmes hoje em dia, a Netflix, você tem uma certa RPGização, não sei se tá certo isso, em certos filmes onde você escolhe o caminho que o personagem X ou o personagem Y está indo. Não é um RPG lato sensu, mas ele tem essa pegada, você vê que tá inserido aí, de certa maneira, essa escolha, você dizer para onde aquele seu personagem vai seguir na história, né? Tem um recente aí, o do Black Mirror, que saiu. Quem é mais moleque, quem é mais infantil aí, tem o Gato de Botas também e tal. Então, o RPG está inserido em vários momentos da nossa cultura hoje em dia, de uma forma que a gente nem mais percebe. A própria gamificação do trabalho, né? Você entrar num site, você receber recompensas por certos tempo de uso, ou por você ter adquirido um produto, você ganha 30 moedas no site do Xeblel. Tudo isso é uma forma de você, de certa maneira, gamificar. E quando você gamifica, ele tá falando um pouco de RPGizar. Eu não sei se a palavra existe, cara. Mas é meio isso. Ele já tá tão inserido... Agora existe. Foi muito bom o Dudu puxar o sobre dados e homens, cara, e você falar essa questão, Shimu, de como o cara resolveu voltar e todo esse resgate que ele fez, porque eu vejo que muita gente usa aquela frase: eu jogava RPG quando eu era moleque, eu lia quadrinho quando eu era moleque, eu jogava jogo de tabuleiro quando eu era moleque. Verdade. Né? E isso parece que se torna uma parede, né? Um muro pra pessoa se divertir de novo. Eu acho que existe mesmo, assim, não no nosso meio, né, Chico, porque a gente sempre jogou e nunca teve vergonha de absolutamente nada, mas existe, assim, até um certo preconceito, não é aquele preconceito maligno nem nada, mas é uma coisa, assim, que a sociedade nos impõe, com RPG, né, como você falou, com um quadrinho também, que é muito comum. Por que eu tô falando isso? Porque é um escopo que eu conheço bastante bem, especialmente com a literatura de fantasia, né, e eu tô colocando tudo isso no mesmo balaio pra nego entender, assim, que existe uma sugestão inconsciente da nossa sociedade que nos leva a pensar que o adulto não pode sonhar, né? O que deveria ser o contrário. Perfeito. Então, às vezes, assim, existe esse preconceito sem você saber. Mas eu acho que isso também foi um grande triunfo do Game of Thrones, do jogo da Guerra dos Tronos, de deixar bem claro que a fantasia, a literatura de fantasia não é uma coisa infanto-juvenil. Pode ser também. Nada contra o infanto-juvenil. Mas ela também pode ser alguma coisa adulta. Assim como o próprio quadrinhos, como a gente disse, e agora o RPG. O RPG também tem essa carga de, quando eu era criança eu jogava. Agora eu sou adulto, não, meus hobbies são outros, sei lá, são carros, são, sei lá, não, o meu hobby é ficar fazendo negócio de investimento financeiro, o que também tá ótimo, cara, fazendo, não tem problema nenhum. Mas eu acho que existe o preconceito mesmo, o mais grave, ele existe quando você não se dá conta disso. Verdade. Né? O cara não faz porque também quer diminuir o RPG, mas é porque ele sabe, já tá ultrapassado e tal, porque é isso que eu tô te falando, cara. Existe uma sugestão implícita na nossa sociedade de que ao adulto não é permitido sonhar, e o RPG traz isso de volta, traz os sonhos, né? Meu irmão, o mestre RPG é uma criatura movida pela empolgação. É aquela criatura que, enquanto tá no seu trabalho burocrático lá, ou tá na repartição pública, no fundo ele tá ali pensando na aventura que ele vai fazer à noite e tal. E, meu irmão, isso é muito maneiro e é pra qualquer idade. 80, 90, 100 anos. Isso não importa a idade. A faixa etária deste programa, eu sou o mais novo com 36. Então, assim, saiba que quem tá falando isso pra você não é um cara que acabou de fazer 30 anos e pinta o cabelo de azul no YouTube. Não, eu tenho 45, porra. Então, pô, cara... Exatamente. Nós somos essas pessoas... É só olhar pra minha barba. Minha barba é branca, velho. Então... eu acho que muito pelo que o Dudu falou, eu acho uma parada interessante, que é o seguinte: realmente a gente tinha aí uns... Eu tava falando isso até com a minha esposa ontem, que finalmente ontem eu fui assistir Aquaman, né? A gente tava falando sobre... ainda não vi, cara. Tô empolgado. Vai fundo, cara, vai fundo. Vai fundo, eu fui muito profundo. Te traz ondas de nostalgia. Então, a gente tá falando sobre geração geek, e o Brasil nunca teve uma cultura de você ler gibi
assim, um pouco mais infanto-juvenil ou adulto. Aqui era a Turma da Mônica. E tinha super-heróis também. Mas como a Turma da Mônica fazia muito sucesso e tal, essas revistas mais infantis, você lê revista de super-herói, você podia ler até uma certa idade. Depois disso, era considerado, pô, cara, mas você já é um rapazinho, você tá lendo ainda Super-Homem. Sempre sabe? ficou essa... Então, gerava esse preconceito que o Dudu falou. Aí vieram a era dos videogames pesados mesmo, da era PlayStation e tal. E você sabe que japonês nunca ligou pra essas paradas, velho. Lá é outra cultura. E os jogos de RPG principais vieram de lá. Houve um desdobramento do que era o RPG, que passou de ser não só daquele do papel, mas aquele que é visto no videogame. Você tem um personagem no videogame e ele evolui. Não era aquele personagem estático do começo ao fim que ganhava um poder ou outro por achar uma arma. Não, ele desenvolve. Nosso mundo, cara, infelizmente ele é movido a grana. Então, o nerdzinho de 14 anos, antes de 10 anos, hoje é um adulto de 35 a 40, 50 anos. E eles têm poder de compra, cara. Então dá dinheiro, cara. Nego começou a comprar as coisas, a comprar coisas antigas referente a esse material RPG, e isso reacendeu o mercado, que explodiu em filmes e RPG e blusa. Então hoje em dia ser geek é legal, é cult, mas não era, galera. Você jogar RPG, a gente não tinha jogado. Era interessante esse negócio que o Didi falou do local, era muito isso. A minha primeira grande campanha de AD&D, eu joguei na portaria de um prédio, em cima de um tapete, aquele capachão mesmo. Eu cheguei a dormir nesse tapete, fica com a marca na bochecha, cara, porque a gente virava à noite. Caralho. Sabe, não era tão violento naquela época aqui no Rio de Janeiro. A gente virava à noite na portaria do cara, desse nosso amigo, que era, assim, a portaria estava inutilizada, o pessoal entrava pelos fundos. Então, ali era o nosso local de RPG. A gente já jogou em praça, naquelas mesinhas de dama, que parece, né, jogo de dama, a gente já jogou ali, porque não tinha local pra jogar. Cara, eu acho que é importante a gente trazer um filme que foi muito emblemático, eu acho que pro RPG, né, pra começar, talvez um movimento mais global, que foi o ET. O ET, o extraterrestre, né? A primeira cena do filme ET mostra os moleques nos anos 80 ali jogando uma partida de D&D, cara. A caixinha vermelha, né? Se não me engano, a primeira, né? Ou a primeira ou a segunda edição que foi lançada do Dungeons & Dragons. Primeira, Basic 7. O Basic 7, né? Basic 7, então, a primeira. Cara, quando você bota o RPG num filme de Hollywood, um filme que foi um blockbuster, um filme que explodiu, e você diz, naquele contexto, que este aqui é um entretenimento da população média, né? Do americano médio, isso que esse moleque está fazendo é entretenimento. É normal isso acontecer. Você tá criando eu não sei falar esses termos, mas acho que é um establishment, né? Você tá definindo para um público qual o modo que essas pessoas se divertem. Então, a partir daí, cara, as pessoas falam assim, uai, o moleque tava jogando RPG. Os filhos do moleque estão jogando RPG. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Você faz uma associação de que crianças jogam RPG nos Estados Unidos, é legal pra caralho, vou comprar pro meu filho, mas ao mesmo tempo você diz, crianças jogam RPG. E aí o adulto, o investidor da bolsa, que fuma 20 maços de cigarro por dia, ele fala assim, eu sou um rapaz que gasta dinheiro com prazer. Eu não vou gastar meu dinheiro... Coisas de adulto. Com coisas de adulto, não vou gastar meu dinheiro com dados e criaturas num calabouço. Eu faço um pulo, cara, pra esse nosso momento de pós-2010, mais ou menos, que eu acho que o George Martin, cara, ele tem uma função muito importante, talvez, pra esse resgate da fantasia. E fantasia como bastião do RPG, tá? Porque o George Martin, ele é um dos caras que eu conheço, pelo menos, que mais usou, isso depois do Shimu e do Eduardo Spor, tá? Que mais usou o RPG como fonte de inspiração e pesquisa para as obras dele, cara. O George Martin, ele tem um livro chamado Cartas Selvagens, que foi lançado aqui no Brasil também. E esse livro Cartas Selvagens, ele é um livro, é uma série de livros, uma saga 100% inspiradas em aventuras de RPG que ele jogava com os amigos dele, cara. Se você pegar o GURP Super Heroes, cara, você tem todo um background de histórias criado pelo George Martin. Você tem personagens criados pelo George Martin. O cara que hoje tá explodindo na HBO, cara, é um puta RPGista, cara, que tá à beira de morrer. Ele poderia ter sido brother do Gary Gygax, cara.
pela idade, assim, sacou? Poderia. Não, Poderia. Ele foi, né? Ele, se eu não me engano, ele teve algum cargo na Dragon Magazine ou coisa do tipo. Não tô lembrando agora qual seria esse cargo, mas ele... Pô, que legal. Ele teve algum cargo realmente relacionado ao próprio Dungeons and Dragons e jogava muito D&D. Tanto é que até, assim, a parte, assim, de... que ele... aquela parte da Daenerys, né? Que foi publicada antes, por meio de contos. Era uma coisa que estava não relacionada ao Crônicas de Fogo e Gelo. Depois ele pegou e misturou e tal. Aquilo que até uma parte que, se você olhar, tem até mais cara de RPG do que aquela parte do norte, assim, porque tem muito a ver com Conan e tal, né, assim, parece um pouco e tudo. Mas o que eu acho engraçado, assim, só fazer uma nota, assim, é que muita gente fala assim, né, porra, caraca, o George Martin, o pessoal que quer criticar o D&D, né, o Dungeons and Dragons, no D&D tem os alinhamentos, o George Martin, ele criou uma coisa completamente nova, não sei o que, mas na realidade ele veio do Dungeons and Dragons, né, claro que ele criou a própria maneira dele de fazer aquela coisa. Então só queria fazer essa nota aí, porque as pessoas realmente têm umas opiniões, assim, bem engraçadas na internet, né? Que nem o famoso, também tinha no Orkut, né? Uma parada que era, pô, agora estão até fazendo um livro baseado no filme do Senhor dos Anéis. Até onde é que isso vai levar, sabe? Tipo... Mas é assim mesmo. É assim mesmo. O nego vê o livro do Senhor dos Anéis com os atores do filme, fala, pô, legal, né, cara? Fizeram um livro sobre isso, né, cara? Eu ia fazer esse comentário aí. Eu acho que o exemplo também, o Senhor dos Anéis, ele, quando a gente faz o transmídia dele, né, cara, e pega quem foi o Tolkien, né? Não é um episódio sobre Tolkien, não é nada disso, mas é sobre o cara que criou, talvez, o pilar de sustentação do RPG, como a gente conhece hoje. Costurou tudo, né? Ele pegou as paradas e costurou. Esse cara, ele não era um Zezinho que trabalhava como carpinteiro. Não que carpinteiro seja uma profissão ruim, eu só não gosto de fazer. Eu pessoalmente, não gostaria de ser carpinteiro. Mas você é um carpinteiro... Você não gostaria de ser carpinteiro, Didi? Eu gostaria como hobby, não como profissão. Jesus foi, cara. Jesus, foi sacanagem. Aí vai cada um com a tua. Eu também não gostaria de ter nascido em Belém, sei lá. Aí ficou mega preconceituoso agora. Porra. Todo Jesus Cristo. Todo Jesus. O Tolkien, cara, ele foi um cara, pra quem não conhece nada do Tolkien, ele foi um cara, irmão, mega estudado, um filólogo, um cara que estudava línguas, que ia muito profundo, um cara que lutou em guerras, um cara que tem uma bagagem histórica e pessoal absurda, que você, no auge dos seus investimentos na Bolsa de Valores, não vai nem chegar perto do que esse cara vivenciou e da inteligência e estudo que esse cara teve. Sacou? Eu tô falando que você não é capaz de fazer as coisas, de criar um livro, eu não tô falando isso. Tô dizendo assim, cara, não foi um Zezinho qualquer que criou uma coisa de elfinhos e orquezinhos. Não, cara, isso é outro nível, a gente tá falando de outro nível, Ele criou uma linguagem, né, cara? Ele criou uma linguagem. E falar em linguagem, ele criou línguas pra cada raça, né, cara? Várias coisas no mundo do Tolkien tem 2 ou 3 nomes diferentes, né? You have my sword. And you have my bow. And my axe. Indo um pouquinho mais ainda pra questão do mestrar, né? Vocês são 2 velho paia, eu tô chegando no velho paia. Como você converter um grupo de pessoas que não joga? Imagina que vocês estão inseridos, tá, numa realidade bem infernal, onde ninguém ao seu redor gosta dos seus hobbies, gosta dos seus gostos. Como você mestrar RPG pra uma galera que não joga? Eu já mestrei para vários grupos, alguns iniciantes, né? Hoje em dia, como eu tenho menos tempo, eu acabo mestrando para os meus amigos, né? Porque eu tenho realmente tempo muito limitado, né? Em específico, nessa tua pergunta, cara, eu diria assim, um mestre, primeiro é claro que ele tem que fazer o que ele gosta e tudo, mas existe também uma coisa chamada empatia, né? Que o pessoal até brinca, né? Eu particularmente tenho assim uma habilidade de tentar entender o outro, olhar pro Didi Braguinha e falar, pô, o Didi é aquele cara que gosta desse tipo de coisa, ele não curte tal coisa e tal. Então, se o mestre tiver essa habilidade, é excelente, porque você vai observar o jogador iniciante que nunca jogou e pensar, tipo, o que ele gosta, qual é o tipo de personagem que ele se encaixaria, para não dar o personagem pra ele que seja completamente diferente, mas falar um personagem que é exatamente o escopo daquelas coisas que ele gosta, do tipo de habilidade que ele gosta de ter. Tem um seriado, não sei se vocês já viram em inglês, chamado The IT Crowd, que é a galera da IT, né, um seriado de comédia, de humor, tá muito bacana, e se não me engano na 5ª ou na 4ª temporada, um deles tem uma decepção amorosa na temporada anterior, no final, e quando começa o primeiro episódio da temporada nova, é um episódio sobre RPG. Então é a galera da TI
tá jogando RPG, tá marcando aventura e tal. E o lance é, nesse mesmo episódio que eles vão jogar essa aventura de RPG, a chefe deles fica responsável por entreter 2 clientes da empresa, né? E quando mercadologicamente falando, ela recebe a função de entreter os clientes da empresa, eles fazem aquela brincadeira de que tem que levar no puteiro, tem que levar no restaurante, esse tipo de coisa. Eles dão a entender que é isso. E ela não faz ideia do que ela tem que fazer pra entreter os caras. E ela vê assim, porra, a molecada aqui da TI vai jogar RPG. Vou chamar os clientes da empresa pra jogar com eles. E aí vira, cara, uma parada surreal que cabe muito bem no que você tá falando. Por quê? Porque o cara que tá mestrando, que é o Moss, ele permite com que os clientes que são playboyzinhos, são caras que nunca jogaram, nunca tiveram nenhum contato a priori com esse mundo da cultura pop e tudo mais, eles desafoguem um lastro que eles provavelmente tinham ali de heroísmo, de ser o cara que pulou da montanha e deu uma machadada na cara do dragão, sabe? E aí o cara empolgadíssimo, e você vê ele ficando maluco. Eu sei que é um seriado, que é ficcional, mas isso cabe muito com o que o Dudu falou, porque é meio que isso. O mestre, ele tem que ter essa empatia pra entender o que aquela pessoa precisa naquela aventura, sabe? O que esse cara tá precisando desafogar hoje. Como eu vou poder fazer a terapia do RPG pra você nesta noite maravilhosa. Isso acho perfeito, assim. Fica a dica, então, do The IT Crowd desse episódio do RPG. Antes do Chibu falar, só dizer que eu gostei do a priori aí, Didi. E aí eu vou tentar falar alguns termos eu também gatinho a partir de agora. Ad hoc. Ad hoc é sinistro. Ad hoc nunca vi ninguém falar. Cara, eu nem sei o que significa. Não, olha só pra dar meu background, tá, cara? Eu falo algumas coisinhas em latim porque eu fiz 6 períodos de direito, cara. Cachorro em casa. Eu prefiro furões. Mas eu fiz 6 períodos de direito, cara. Então a gente tinha um lato sensu, estrito sensu, essas porras todas. E, cara, eu estudei na época um pouco. Aí ficou. Eu falava isso normalmente e trabalhei em escritório de advocacia. Então tem um pouquinho desse passado aí que eu não gosto. Eu acho que, por mais que a pessoa tenha resistência, porque se a pessoa não gosta, já joguei e não gosto, beleza. Não tem o que fazer muito. A não ser, sabe, um dia que ela tenha mais vontade de experimentar de novo. Agora, a pessoa que é reticente, a pessoa que é resistente a jogar, aí você tem material para trabalhar. O RPG, ela tem uma palavrinha para mim que ela é muito importante, que se chama imersão. Isso tem muito a ver também com o que o Dudu falou sobre a empatia, tá ligado? Você tem que captar as coisas que aquele teu grupo que você quer formar gosta, mas que é importante que você, mestre, goste. Não faça uma coisa que o grupo vá gostar. Eu sempre falei, o pessoal até em outros podcasts falando, sabe que live é pra agradar o público, como fazer o público, né, o que tá assistindo gostar. Eu sempre falei, galera, isso é uma coisa que é de dentro pra fora, pra mim. Legal. Então é tipo umas camadas de uma cebola, ou então uma pedrinha no espelho de um lago. Você tem que estar empolgado, mestre, com aquilo que você vai fazer. E aí você procura um grupo disposto, que tenha as mesmas ideias, explique, né, converse e tal, estimule as pessoas a gostarem. Porque se aquele teu grupo tiver gostando, as pessoas que vão estar assistindo vocês jogar também vão entrar nessa mesma energia. É uma coisa que dispersa de dentro para fora, na minha opinião. Então, eu acho que você tem que captar, voltando à parte da imersão, quanto mais imersão você tiver naquele momento do jogo, e somente naquele momento do jogo, galera, acabou o jogo, acabou a vida real, tá? Não ficar com a mente desvirtuada, naquele momento, o máximo, quanto mais você der imersão, ou seja com música, ou imagem, ou você fazer voz diferente, você mestre, né? Fazer caracterização diferente, descrever, ambientar, menos problemas você vai ter na roda, porque o pessoal não vai ficar conversando paralelo, não vai pro celular olhar, não vai ver que dadinho bonitinho tá ali, ou brincar com o cachorro, não. Ele vai estar na aventura porque ele vai querer estar sabendo o que tá acontecendo. Mesmo que não seja o round dele, mesmo que não seja a parte dele, ele quer saber o que vai acontecer com o cara, porque aquilo vai influenciar também no role dele. Então eu acho que a parte da empatia que o Dudu falou é muito importante, mas você captar essa empatia e jogar dentro de um contexto de imersivo. É sempre aqueles jogos que vocês já participaram, com certeza, que vamos jogar até umas 11 horas e quando vocês foram ver, o dia tá amanhecendo. Porque existe hoje uma coisa que tá completamente esquecida na nossa sociedade, que é o chamado bom senso, né? As pessoas esquecem que isso existe. Então, tudo que a gente fala aqui, ou fala em qualquer lugar, as pessoas levam ao extremo e acham, não, que se tu
Dudu falou tal coisa, Shimu falou tal. Então, assim, acho que eu falei da empatia, só complementando aqui, que aquela coisa, o Shimu falou, né? Também você tem que estar empolgado, você como mestre, pra contar uma história, aquela história que você quer contar, sem sombra de dúvida, isso é muito verdade também da própria literatura, mas eu também acho, assim, que você tem que, ao mesmo tempo que você deve dar aos jogadores o que eles querem, você também deve impor os limites, para que os jogadores saibam que existe, que eles também não podem fazer tudo e que nem tudo que eles querem fazer vai ser realizado sob qualquer circunstância, né? Como a vida é. E para isso é necessário que o mestre tenha, então, esse tal de bom senso que as pessoas hoje em dia nem sabem o que é. Eu acho que existe também os mestres que ficam um pouco na mão dos jogadores. Sim. Que assim, eu fico preocupado porque essa era a tua pergunta inicial, né? Eu fico preocupado em agradar e que a pessoa goste e tal, então, portanto, não vou impedi-lo de fazer nada para que ele tenha a vontade de a recompensa. Tudo que eu faço dá certo e tudo mais. Também você impor limites, né? Porque por mais que tenha regra, tem muito mestre aí que faz isso que a gente tá falando aqui que eu acho errado também. Com certeza. Permitir que o cara faça tudo. Mas não vou matar, porque o cara... morreu, mas não vou matar, porque o cara vai ficar chateado e tal. É o que eu digo. Tem que ter esse bom senso e esse limite. Se o personagem... se o jogador quiser controlar um personagem que sai numa cidade fazendo um monte de cagada, é claro que ele vai ter uma punição, ou vai ser preso, ou vai, entendeu? Essa que é importante existir, independente de regra ou não. Todos nós temos lembranças dos nossos personagens marcantes. As histórias que vocês lembram dos personagens marcantes de vocês não é aquela que você... eu terminei a briga e nem tomei uma porrada, não sei o que, fiz tudo, arrebentei com todo mundo. É sempre aquela, caraca, eu matei o dragão e eu tava com 2 hit points. E 2 do meu grupo já tinham caído. É sempre essas histórias de superação. No último momento, na conclusão da coisa, é agora, tem que ser agora, aquele 20 tem que sair agora, porque senão vai todo mundo morrer. Tem que ter dificuldades. Na vida da gente, nem tudo é fácil. Então, no mundo de fantasia também não, galera. Se você perceber, cara, mas o grupo tá tomando um caminho que eles vão se fuder. Cara, é a escolha deles, velho. É a escolha deles. E aí vai do jogo de cintura do mestre, né? Conduzir por esse caminho novo, talvez, e fazer as alterações necessárias dentro do planejamento dele. Afinal de contas, meu irmão, planejamento é planejamento. E você não ganha glória. O que você ganha no RPG? O que o personagem ganha no RPG? Pontos de experiência. Então, cara, às vezes você dá uma cabeçada e fazer uma merda. Porra, fomos com muita sede ao pote, achamos que dragão era uma lagartixa pintada de alguma cor. E se fudemos, temos que correr, o caralho, e ficar lambendo as feridas numa taverna, todo fudido, um companheiro quase morto, não sei o quê. Isso é a experiência do personagem. Caralho, da próxima vez que a gente for lá, a gente vai ter que planejar melhor. Não vamos fazer aquilo, né, cara? Eu lembro de uma situação, vou falar bem rapidamente. Eu não tenho certeza se o Shimu tava nessa aventura, talvez até tivesse. Era um amigo nosso, Pet, ele mestrava Holy Master, né? E Holy Master não é com D20, é com D100. Então, no caso, quanto maior no Holy Master, melhor. Pra quem não sabe, Holy Master é um sistema de RPG, ou seja, é um grupo de regras ali que ditam a aventura. É um desses sistemas, assim como o Dungeons & Dragons que a gente falou, como GURPS, Tagmar e por aí vai. Ele é um sistema com suas próprias regras. O Shimu comentou aí, né? Precisava daquele 20, né? Às vezes você tirou um 20 e tudo mais. E no Holy Master você joga 2d10 pra você fazer o 100, né? E aí, nessa situação, eu me lembro que eu joguei o primeiro dado, deu 0. Ou seja, 0, se fosse 0, e se eu tirasse no outro dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, ia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Se você tirar 0, é 100. 0 é 100. E foi exatamente isso. Eu joguei o primeiro e aí eu precisava acertar. Eu joguei o primeiro e rolou 0. Falei, aí, nego, puta, acabou. Agora fudeu, né? Porque, sério, aí joguei o segundo, 0. Puta, aí foi 100, cara. Em vez de 1 a 9, foi 100. Em vez de ser um fracasso incrível, foi um sucesso monstruoso, né, cara? Mas o que foi até melhor, mais coisa do que o D20, porque o D20 você joga um dado só e sabia. Esse eu joguei um primeiro, você joga 2, joguei um primeiro, então como foi 0, a mesa inteira teve aquele suspense, né, cara? Qual vai ser o próximo dado? No fim das contas, a gente tá meio que todo mundo aqui falando um pouquinho mais ou menos as mesmas coisas nesse quesito de regras, né? Eu acho que a gente deixou bem claro que no início, o jogador, a gente não pode, não deve, eu acho que o que eu posso tirar daquilo que a gente tá falando a gente não deve entregar pra ele o que ele quer. É meio Batman a parada. A gente tem que entregar o que ele precisa. A gente tem que conseguir ter empatia pra perceber o que esse cara, o que eu preciso colocar aqui pra manter esse cara, pra captar, pra envolver ele na história. Eu, quando mestro, eu tenho uma necessidade minha de manter as pessoas conectadas à trama da aventura, e eu faço isso
às vezes até sacrificando o meu planejamento. Pra mim é muito mais importante que aquele cara tome uma atitude onde ele está 100% dentro da aventura, e aí eu tenho o meu momento orgásmico como mestre, que é o meu grande prazer de mestrar é ver que durante 2, 3 horas, aquele grupo de pessoas foi teletransportado por uma dimensão que eu estou narrando pra elas, e quando termina as pessoas voltam pro mundo real. Cara, isso pra mim é o meu ápice do mestrado RPG. Então, eu tenho essa necessidade. Às vezes o cara, ele não precisa ganhar a batalha. Às vezes o cara, ele quer ganhar, mas ele não precisa naquela hora. Naquela hora, ele precisa conhecer os limites do personagem dele. Agora é hora de tomar porrada. Você tá precisando tomar as porradas agora. Na tua vida, seu merda. É interessante você falar isso, porque a gente aprende com RPG. Então, você quando começa RPG, você acha que ser fortão e sempre se dar bem é legal. Mas o RPG te mostra com a experiência que se fuder também é legal. Sim, porra, Se fuder é legal. Você tá no meio da merda, cara, é legal, sabe? É bacana, você se diverte, você tem que bolar estratagemas pra você sair daquela situação, sabe? E essa parada que você falou naquelas 3 horas você manter a galera ali e tal, que é o que eu tava falando sobre imersão, isso, depois exato, o personal saiu. Eu tenho tenho várias ferramentas, o Dudu também tem várias ferramentas que deixam um jogo assim, mais imersivo. Uma delas, eu vou até falar pra vocês aqui, quem estiver ouvindo pode usar, mas quem já me viu narrando, já viu usar dessa ferramenta de narrativa, que são cutscenes. Pequenos trechos que você, mestre, descreve que está acontecendo naquele momento, ou no passado, ou no futuro, em um outro lugar. Então, sabe aquele enquanto os heróis estão indo pra base, outro lugar acontece tal coisa e você descreve. Não fica muito longo, senão vira um monólogo, mas você faz uma cutscene do que está acontecendo em outro lugar. Porque isso te dá uma noção orgânica de mundo. Nem tudo é o que os heróis estão fazendo naquela linha. Enquanto daquilo tá acontecendo lá, outras coisas estão acontecendo. Também deixa um flavorzinho. Caraca, não pode usar isso em metajogo porque eles não sabem do que tá acontecendo, né? Ou do que aconteceu ou do que vai acontecer. Mas eles ficam naquela imersão de que, caraca, isso vai acontecer. Então te dá aquela noção orgânica de mundo do que tá acontecendo. Então a cutscene eu acho uma ferramenta legal pra você fazer uma narrativa imersiva. A primeira vez que eu vi ela ser usada no RPG foi jogando contigo, cara. Perdão, foi vendo suas lives onde você narrava desse jeito. Pra mim, no primeiro momento eu fiquei meio naquela cabeça do jogador bem pragmático, né? Ah, mas meu boneco não tava aí. Como é que eu tô vendo essa porra? Eu fiquei meio tipo... Mas eu não tenho como saber isso. Eu fui teletransportado pra lá? Que porra é essa? E depois, eu meio que falei, tá, agora eu entendo qual a levada do mundo. Agora eu entendo o que tá acontecendo, qual o contexto. É uma forma de você contextualizar pra galera que tá chegando ali também, né? Como a banda tá tocando, como é que é o esquema, o que tá rolando. Ela também quebra o gelo, ela também gera expectativas boas ou ruins, né? Agora fodeu de vez. Isso acontece muito, né? É muito engraçado. You have my sword. And you have my bow. And my axe. Olha só, muito bem, galera. Esse episódio, o Mestra pra mim, Mestra, esse bate-papo que a gente fala sobre RPG, fala sobre a função do mestre, em outras coisas. Esse primeiro episódio foi uma coisa pra gente abrir. A gente tá abrindo aqui os papos, eu tô deixando ele fluir um pouco mais. Eu não quis podar muito o caminho aqui, fazer um direcionamento muito específico, porque eu tava realmente me divertindo, eu queria deixar rolar, queria conversar. A ideia é que a gente continue a conversar, se possível com o Shimu e com o Spor, os dois puderem voltar. Peço pra galera que tá ouvindo aqui, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, manda pro dibraguinha@gmail, que no próximo episódio eu trago aqui perguntas pra galera. Podem mandar aí que eles respondem se puderem, se souberem, ou se quiserem também, porque eles podem não querer. Se a tua pergunta for merda, eles falam, não responde pergunta merda. Tem escritor aqui, né? O escritor tem esses detalhes aí que a gente tem que... Mas, pra gente fechar aqui, 2 minutinhos de final aqui, Dudu, o Shimu deu a dica dele, aqui essa última dica falando sobre esse conselho. Como você, né, trazer um elemento pra manter a imersão do jogo, que foi a questão do cutscene. E você, Dudu, o que você usa assim como recurso que você pode deixar rapidamente aqui pra galera que tá voltando a mestrar, que tá voltando a jogar?
eu vou na contramão aí. Você tem vários recursos, né? Como, por exemplo, como o Shimu falou, você pode colocar música também, é bem bacana. Antigamente a gente colocava muita música, mais do que... Só que eu acho que o mais importante mesmo, eu pelo menos, eu acho que justamente o mestre contar uma história, eu sei que pode ser um pouco... Eu posso estar falando uma coisa muito lugar comum, mas eu digo isso porque às vezes as pessoas... Claro, a regra é muito importante, não tô colocando a regra de lado não, mas eu acho importante você, como mestre, já que a gente tá falando de mestre, trabalhar muito na ambientação, né? Por que eu digo isso? Porque já joguei com mestres no passado, ninguém da nossa galera, não é nenhuma crítica a ninguém, absolutamente mesmo. Mestres no passado que eram muito frios nas suas descrições. Eles não faziam isso por mal nem nada, não, queriam diversão, mas, por exemplo, quando tinha um combate, o sujeito falava, você acertou, o número de 1 a 10, 5, beleza, o personagem aqui morreu, tal, sem fazer contar uma história. Então o RPG, ele é isso, Transar né, com esse cara deve ser incrível, hein? Ele deve ser do mercado financeiro, gente, provavelmente. Oi. Baby. Gozei. Não, mas olha, mas deixa eu falar uma coisa, a gente tá zoando e brincando, mas é importante pontuar isso, porque afinal de contas, o sujeito que tá escutando esse programa, Didi, talvez não tenha muito contato com RPG e não saiba também. Eu mesmo aprendi porque eu tive o contato com outras pessoas que assim me ensinaram. Então, assim, por isso que eu particularmente sempre preferi jogos como o Dungeons and Dragons, por exemplo, e não como o Holy Master. Nada contra o Holy Master, galera. Nada. Mas porque alguns jogos, né, eles são... Você joga uma tabela de crítico, ele fala... A própria regra fala o que aconteceu. Não, eu gostava de que fosse a coisa mais simples possível. Perdeu tantos hit points. E eu, que como mestre, que inventava a cena toda e tal, às vezes até dava a oportunidade do jogador narrar, dependendo da situação e tal. Então, o que eu ia dizer, então, nesse caso, era isso. É lembrar que o que diferencia mesmo o RPG de outros jogos é a interpretação e o contar histórias, né? Não desprezando a regra, mas regra tem em qualquer jogo. O que não tem em qualquer jogo é essa contar histórias e interpretar. Concordo muito com ambas as sugestões, essa questão realmente da interpretação. Eu acho que o que diferencia uma aventura de outra não é somente a história que está sendo contada, mas é isso que você falou, Dudu, é como essa história está sendo contada, é a descrição de tudo que acontece. Isso realmente transforma uma simples narrativa numa aventura. Isso, A gente faz a piada, né, do cara que não sabe, deve se transar com ele, deve ser uma merda. Resumo da ópera é uma brincadeira, mas eu acho que é questão de explorar. Não seja também muito crítico com as suas coisas. Aprenda com cada aventura que você fez. Leia muito. Leia, porque você lendo livros mesmo, mesmo que seja de fantasia, tudo, você enriquece seu vocabulário, você enriquece a sua narrativa, sabe? A gente tem o famoso apêndice N, né, cara? Exato, não é à toa que Eduardo, né, autor de best-seller, olha só, partiu de um ótimo mestre pra escritor. Por quê? Porque o cara também leu muito. Ele quando estava jogando RPG, o Dudu sempre se caracterizou um cara que leu muito. As mídias, em geral, eu sei que nem é o que a gente tá falando aqui, mas já que surgiu o assunto, só fazer um comentário, um breve comentário. As mídias, em geral, elas são sempre importantes e cada uma tem o seu valor, né? Eu acho que se você puder consumir a literatura, consumir quadrinhos, consumir desenhos animados, consumir filmes, isso tudo vai ajudar, e sem desprezar nenhuma mídia. A literatura, ela tem, em especial, como o Shimu falou, a literatura tem esse poder de fazer com que você não só enriqueça o seu vocabulário, como você dê uma vida aos personagens, assim, e também... quando você lê, você imagina muito, né? Precisa fazer um esforço imaginativo pra bolar aquela coisa visual na sua cabeça. Isso é muito importante pra literatura também. Mas outras mídias também. Eu achava interessante como no nosso grupo aí, cada um dos mestres, eles tinham uma influência diferente, como é que isso se refletia. Aliás, ô Didi, eu vou falar brevemente, isso a gente pode até falar em outro programa. Sim. Né? Porque o Shimu era um cara que tinha muita influência de quadrinho, então isso se refletia na maneira como ele mestrava. Legal. O Andrés, que você conhece também, sim, ele tem muita influência de anime, isso se refletia muito fortemente no que ele mestrava. Cara. Pet, que é um amigo nosso que mestrava o Holy Master, tinha influência de literatura também. Ele lia muito Tolkien, antes da gente começar a ler Tolkien. Isso se refletia também. Então isso é uma outra discussão que a gente pode levar mais pra frente, que é bem interessante. Com certeza, cara, Verdade. Com certeza. Senhoras e senhores, tudo que é bom precisa acabar. Só no RPG que campanhas
não terminam, mas aí é num mundo criado por magníficos mestres que conseguem conduzir durante décadas uma aventura fantástica, onde você pode terminar se transformando no dragão ou sendo eternizado na lembrança de jogadores e heróis e vilões para sempre e ad eternum, usando aqui um romano, não, qual a porra da língua? Latim. Latim! Mas eu queria agradecer demais a presença de vocês dois, a presença de todos que baixaram esse podcast. Esse é o primeiro mestra do ano e do Board Dia. Teremos vários novos, mandem suas perguntas, mas vamos terminar esta primeira etapa por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo mês ou na próxima semana, galera. Um grande abraço e valeu!